Olá pessoal, eu sou o Lambert da Lotoguia e neste vídeo eu vou mostrar o tutorial do nosso aplicativo para a construção de jogos da Quina. Então a gente começa abrindo o arquivo e assim que ele é aberto, ele emite um aviso aqui, olha, aviso de segurança que as macros foram desabilitadas. Então aqui nesta página nós clicamos em opções e depois em habilitar este conteúdo e depois em OK, né? Muito bem, com essa ação o Excel então abre o aplicativo já na primeira página. O nosso próximo passo é acertar aqui a visualização através desses dois botões. Um é ocultar e outro é mostrar. Então eu vou dar um exemplo aqui, vamos ocultar os comandos. Veja, os comandos do Excel foram ocultados e aqui facilita um pouquinho a nossa visualização. Caso o usuário queira fazer alguma edição ou fazer qualquer operação dentro do Excel, basta clicar em mostrar e os comandos aparecem aqui novamente. Embora não seja recomendado fazer edições aqui, né? Mas fica aberto para o usuário. Então vamos clicar aqui em ocultar para facilitar a nossa visualização. Muito bem, o nosso sistema tem como base o histórico dos sorteios, então é primordial que nós atualizemos o nosso banco de dados, tá? Então vamos aqui em atualizar. Agora, nesta página, nós vamos, através desse botão, chamar o último resultado. Então, cliquemos nele e ele vai apontar aqui qual foi o último registro que nós anotamos. E está dizendo aqui, registro 4.999. Então, o próximo será o registro de número 5.000. Então, vamos aqui neste botão Reset, limpar esta área aqui, e vamos para o site da Caixa, onde nós vamos pegar o resultado do sorteio número 5.000. Então, as dezenas são essas, 9, 12, 35, 36, 59. Então, vamos lá, 9, 12, 35, 36 e 59. Vamos ver a data. Data, dia 13/6 e o sorteio é número 5.000. Então, 13/06 de 2019 e a rodada é número 5.000. Aqui a gente coloca sem pontinho, tá? Escreve o número inteiro. Muito bem, agora é só clicar em registrar. Pronto, já está registrado o último lançamento. E agora a gente pode confirmar aqui também, ó. Vamos chamar o último resultado. E veja que ele já atualizou. O último resultado, rodada número 5.000, as dezenas são essas que nós acabamos de anotar. Se quiser confirmar, vamos aqui em BD, que é o banco de dados, e aqui nós vemos o último lançamento, ok? Agora vamos voltar aqui para atualizar. Agora vamos supor que eu tenha cometido qualquer engano aqui, ou anotei um número errado, ou anotei uma data errada, e eu quero estornar este lançamento. Então vamos clicar aqui em estornar último. Ele vai fazer algumas operações, demorar um tempinho. Pronto, já está estornado o último lançamento. Quer ver? Vamos chamar agora o último. Veja que ele aponta 4.999. O 5.000 que acabamos de registrar foi estornado. Então vamos registrar ele novamente para deixar atualizado. Muito bem, agora nós já aprendemos como lançar e estornar lançamentos, ok? Agora o banco de dados está atualizado. Esta página também é usada para conferir os jogos, tá? Então vou dar um exemplo de como ela funciona e vamos aqui, através desse botão, chamar os meus jogos. Muito bem, vamos lá em meus jogos, ver onde eles estão. Eles estão aqui nesta página e agora foram copiados para cá.
E aqui nós temos a contagem dos pontos e aqui nós temos a contagem geral. Então, pelos resultados que eu coloquei aqui, pelos jogos que eu coloquei aqui, né? Vamos dar como exemplo, 4 cartões fizeram 1 ponto, 2 cartões fizeram 2 pontos, né? E um cartão fez aqui de brincadeirinha, né? Porque isso aqui eu copiei dos bancos de dados, tá? Então, após a conferência, nós podemos clicar aqui para limpar esses jogos. Vamos resetar isso aqui também, deixar tudo limpinho aqui, tá? Então, esta página é para conferência também. Muito bem. Agora nós vamos estabelecer os nossos palpites para os nossos jogos. E vamos começar aqui em configurações. Nesta página, aqui nessa parte, configurar faixas ou ciclos, nós vamos preencher esses campos aqui e estabelecer faixas para estes elementos aqui. Mas primeiro nós vamos saber do que se trata isto. Vamos tomar como exemplo o elemento terno. Então vamos lá. Existem 82.160 ternos, que é combinação de 80 dezenas 3 a 3. Em cada rodada são sorteados 10 ternos, que é combinação das 5 dezenas sorteadas 3 a 3, ok? Então, o ciclo do terno será 8.216 rodadas, que é 82.000 sobre 10, né? Então, o ciclo do terno é 8.216 rodadas. Agora nós vamos tomar o valor de 5% sobre este ciclo, o que vai dar 410,8, aproximadamente 400. Então, nós vamos aqui em ternos e vamos colocar o valor de 400 aqui. Vamos dar um OK uma ou mais vezes até que aqui fique verdinho. Então, esta é a origem do valor de 400 que eu coloquei aqui. E no próximo bloco nós vamos explicar esta parte aqui. Por que 5% sobre o valor do ciclo? Então vamos lá. Suponha que eu tenha um sorteio com 100 bolinhas, tá? E nós vamos sortear uma bolinha de cada vez. Então vamos supor que no primeiro sorteio, claro, vai sair uma bolinha qualquer, que eu anotei aqui. No segundo sorteio, caso não haja repetição, deve sair uma outra bolinha diferente, que eu vou marcar aqui. Afinal, né, é bem provável que saia uma diferente, porque tem apenas 1% de probabilidade de repetir. Agora vamos supor que não repita e não repita, e quando nós chegarmos na rodada de número 5 completa, nós vamos para a rodada de número 6. Nesse momento, já existe 5% de probabilidade de sair uma dessas 5 que já saíram, né? Então, estas 5 aqui representam 5% do ciclo total, que é 100 rodadas, tá? Então, 5% é isso. Em outras palavras, eu estou dizendo que não aposto em nenhuma bolinha que já tenha saído nas últimas 5 rodadas, que é 5% sobre o ciclo. Então, traduzindo este raciocínio aqui para os ternos, então nós teremos aqui o valor de 400. Isto aqui significa que não quero nenhuma combinação que forme um terno que já tenha saído nas últimas 400 rodadas, que é 5% do ciclo, ok? E no próximo bloco nós vamos ver então a confirmação disso daqui, baseado em contagem, né, nos resultados anteriores. Então vamos lá, nós vamos clicar neste botão aqui, pesquisas, e vamos para a página onde nós temos já as contagens, né, feitas no histórico, né, da quina. Então nós vemos aqui
pesquisa de retorno de ternos. E nós vemos aqui que para a faixa de 400 rodadas, em 62% dos casos, não retorna um terno que já tenha ocorrido nas últimas 400. E nós vemos aqui que em 29% retorna um terno, ok? Então, nós podemos estabelecer o valor de 400 aqui e tolerar 1. Isto é uma opinião do jogador, é um palpite que o jogador lança com base nesses números, com base na frequência dos elementos, tá? Nada impede que a gente coloque 300, 200, 100, tantos quanto quiser, porque o sorteio é aleatório. Um terno pode ocorrer hoje e ocorrer amanhã. A probabilidade é irrisória, porque tem 82.160 ternos, né? Pode ocorrer de voltar? Claro que pode. Mas a pesquisa não mostra isso, mostra que realmente demora para um terno ocorrer hoje, demora para ele ocorrer novamente. Então a gente joga esta faixa aqui, tá? Agora o jogador vai fazer o que ele achar que deve. A gente apenas está dando número, está dando base para que o jogador forme o seu palpite. E na prática, vamos ver como isso ocorre. Vamos lá no painel e vamos fazer um joguinho qualquer aqui, né? Para ver se o nosso joguinho retorna algum terno. Então esse aqui não, vamos mudar alguma coisa. Vamos mudar até a gente encontrar um joguinho que retorne aqui. Veja que é difícil de retornar. Por exemplo, este jogo aqui, olha, está retornando 2 ternos, que já ocorreram nas últimas 400 rodadas. Olha, 27, 36 e 65. E o outro é 27, 43 e 65. Então, neste jogo aqui, existem 2 ternos que já ocorreram nas últimas 400 rodadas. E um evento como esse é raro de acontecer, é raro de retornar. Então, eu posso modificar um desses números aqui. Por exemplo, vamos tirar o 65 daqui. Pronto. Aqui já não retorna mais nenhum terno. Ok? Muito bem. Agora, nós podemos usar essas tabelas para estabelecer as nossas faixas lá em configurações, ok? Então, vamos voltar aqui para configurações e vamos colocar os valores aqui. Eu já coloquei de acordo com aquela tabela, tá? Então, agora é só clicar em OK uma ou mais vezes até que aqui fique verdinho, ok? Então, com isso, já estão estabelecidos as faixas para IDC, IDL, IDQ, dupla, terno e COPI. Nos próximos blocos eu vou explicar o que significa cada um desses, tá? Então, o importante no momento é a gente entender o que é faixa. O que são essas faixas aqui, qual é o sentido, né? Então, nós já estamos dizendo que não queremos combinações que formem um IDC que já tenham ocorrido nas últimas 300 rodadas, tá? O pessoal normalmente costuma eliminar dezenas, né? Então, seja o exemplo, a pessoa escolhe lá 20 dezenas e fala, vou fazer um fechamento, eu vou jogar com 20 dezenas. Se errar nesse grupo de 20 dezenas, errou o jogo, já não ganha mais. Pelo nosso sistema, ao invés de eliminar dezenas, nós eliminamos combinações. Entre as 24 milhões de combinações existentes, nós vamos eliminar uma quantidade. E como nós vamos eliminar? Através dessas faixas aqui também. Ou seja, estamos eliminando todas as combinações que contenham um IDC que já tenha ocorrido nas últimas 300 rodadas, todas aquelas que contenham um IDL que já tenha ocorrido nas últimas 80 rodadas e aí por diante. Com isso, nós reduzimos a quantidade de combinações. Se esses palpites aqui estiverem corretos, né? Então nossas chances aumentam. Da mesma forma, quando a gente elimina a dezena, né? Nós dependemos de acertar esses palpites aqui. Mas esses aqui, na minha opinião, são muito mais difíceis de acertar. Aqui, na maioria das vezes, a gente tem de 70% a 80% de chance de acertar essas faixas aqui. Ok? Então, este é o sentido.
Agora, nos próximos blocos, nós vamos ver as outras configurações aqui. E configurações nada mais é do que estabelecer preferências, né? E essas preferências a gente estabelece de acordo com as proporções naturais do jogo e de acordo com o andamento dos sorteios, né? A gente consulta os últimos sorteios para tentar adivinhar o que ocorrerá, né? Ou eliminar aquilo que nosso palpite diz que não vai ocorrer, ok? Muito bem, então vamos começar a configuração desses itens. Nós vamos começar clicando nesse botão Config. Esse botão faz uma coisa, ele limpa esses campos aqui, porque aqui é onde eu vou me lembrar o que eu já configurei ou não, ok? Então vamos lá para configurar linhas. Muito bem, nesta página eu tenho aqui os 100 últimos resultados em termos de linhas. Então aqui estão os conteúdos de cada linha, o respectivo IDL e o respectivo MDL. Então a linha 1 veio com um valor, linha 2 veio com 1, linha 4 veio com 2, linha 6 veio com 1, e as demais vazias, né? Isso aqui dá uma orientação para a gente. Então, como nós vimos que o modo 221 é o que mais sai, vamos pedir para destacar para ver se é mesmo. E aqui nós vemos, olha, quanto sai de MDL 211, né? Então agora nós vamos escolher se nós queremos, na próxima rodada, jogar no modo 211. Isso é um palpite do jogador. Então, se eu não quiser jogar no modo 211, basta eu dar um clique aqui, ele fica vermelho, dizendo que esse aqui eu não vou querer jogar. E já está computado isso, ok? Esses outros modos são aqueles que nós vimos lá no mapa, né? Que são modos que quase não saem, né? Então, nessa rodada, digamos que eu prefiro não jogar nesses modos. Então, eu deixo aqui liberado somente os modos que eu quero jogar, né? E aqui eu tenho uma pesquisa nas últimas rodadas também, né? Descendo aqui pela coluna, modo 500 não saiu nas últimas 100, modo 410 saiu uma vez nas últimas 100, ou seja, 1%, 2%, 5%. Então eu vou jogar, por exemplo, somente nesses modos aqui. Vou jogar no 211 também, suponha que eu queira, então tá aqui, né? Então aqui a gente só estabelece aquilo que a gente não quer. E aqui nesse campo eu escolho quais as linhas que eu não quero 2 valores. Então, por exemplo, eu peço para destacar 2 valores aqui para ver as últimas vezes o que aconteceu. Então, por exemplo, na última rodada aqui, rodada número 5.000, 2 valores vieram na linha 4. E a gente tem 8 linhas, né? Então, seja o exemplo, eu não quero 2 valores na linha 4. Então, eu mudo aqui para o 3, tiro o 3 aqui e ponho aqui o 4. Se eu fizer qualquer combinação que tenha 2 valores na linha 4, o aplicativo vai me avisar. Então vamos dar uma conferida nisso. Então eu vou fazer aqui agora uma combinação, por exemplo, com 2 valores na linha 4. Veja que ele vai dizer aqui, ó, 2 valores, linha 4. Então ficou vermelho aqui, é porque está fora daquilo que eu configurei. Então, se eu quero jogar no modo com 2 valores em alguma linha, eu escolho outra linha qualquer. Seja, por exemplo, aqui a linha 2. Uma suposição. E aqui, ele está me dizendo o modo de distribuição que eu estou no momento. No momento, eu estou no modo 211. Ou seja, uma linha com 2 valores e as demais com 1 e 0. Se eu colocar 3 valores em uma linha, veja, eu já estou no modo 311 e esse modo eu não quero jogar, então o aplicativo me avisa aqui, MDL 311. Se ficou vermelho é porque eu já tinha decidido que não quero jogar nesse modo. Então eu tiro um dos valores dessa linha e faço outro jogo qualquer. Ok? Muito bem. Agora que eu acabei de configurar as linhas, então eu volto aqui em configurações, volto aqui em linhas e vamos marcar aqui, né? Confirmar configuração.
Clicando nesse botão, ele volta aqui para configurações e já me coloca um okzinho aqui, dizendo que linhas eu já configurei. Então agora o próximo passo, eu vou configurar colunas. Então vamos lá, vamos então configurar as colunas clicando neste botão. Nós vamos ser direcionados para uma página muito similar à página das linhas, né? Então nós temos aqui a última rodada, número 5000, o conteúdo de cada uma das colunas, o IDC e o MDC correspondentes. E aqui nós temos também os destaques, né? Então vamos pedir para destacar 2 valores. E aqui nós vemos como é frequente a ocorrência, né, de 2 valores em uma linha. Então seja o exemplo, o jogador pode achar que a última vez veio 2 valores na coluna 9, então ele não quer 2 valores na coluna 9. Então vamos marcar aqui, não quero 2 valores na coluna 9. E também não quero na coluna 10, seja o exemplo, porque aqui a coluna 10 saiu 2 vezes em seguida recentemente. Então o jogador não quer 2 valores na coluna 10 também. E aqui nós temos os MDCs, né? Vamos marcar aquele que não queremos. Se tiver alguma dúvida, vamos lá para o mapa e vamos olhar aqui qual que mais sai, né? Então, o que mais sai é o 211, com 50%, e o 111, com 34%. Então, seja o exemplo, eu vou jogar somente nesses 2. Então, vamos voltar lá para configurações colunas e vamos deixar somente esses que mais saem, né? Que é o que eu quero jogar hoje. Nada impede que amanhã eu não queira jogar em um desses, ok? Vamos pedir aqui para destacar 211 para ver. Veja, ó, 211 tem saído assim bem acima da média, né? Então eu não quero 211 também. E vamos jogar só nesse modo aqui, 111. Mas eu vou deixar aqui, esse aqui em aberto para poder exemplificar depois, ok? Então agora aqui é só confirmar configuração. Ele volta aqui me dando um ok. Então o nosso próximo passo será configurar quartos. E nós vamos ver no próximo capítulo. Então vamos lá. Vamos configurar as nossas preferências para os quartos. Vamos clicar neste botão e nós vamos para uma página muito similar às anteriores, né? Aqui nós temos a relação das últimas 100 rodadas. Temos o conteúdo de cada um dos quartos, o IDQ, que é o código de distribuição de quartos, e temos o MDQ também, que é o modo de distribuição normalmente. E aqui nós temos os destaques, né? Seja o exemplo, vou destacar 3 valores, que é o que mais sai. E aqui nós podemos ter uma ideia, né? Então, seja o exemplo, na próxima rodada eu não quero 3 valores no quarto 4. Então eu marco aqui, não quero 3 valores no quarto 4. E aqui nós escolhemos os modos de distribuição. Tá? Qualquer dúvida, a gente olha aqui para o mapa IDQ. E aqui nós podemos ver os modos que mais saem, né? Seja o exemplo, o modo 221 sai em 36%. O próximo é o modo 211, que sai em 25%. E tem um outro aqui que sai bastantinho também, que é o modo 311 com 22%. Aqui agora, a partir desse mapa, o jogador pode ter uma ideia do que fazer, né? Então vamos voltar aqui para configurações quartos e agora é só marcar as nossas preferências. Neste exemplo eu marquei que só quero jogar no modo 311 e 211 e não quero 3 valores no quarto 4. E agora é só confirmar a configuração. E aqui já vai aparecer o OK na questão dos quartos aqui. E o nosso próximo passo será configurar par e ímpar. Então vamos lá, vamos configurar par e ímpar. Vamos clicar no botão correspondente para acessar a página. E aqui nós vamos encontrar o mesmo que vimos nas páginas anteriores. Ou seja, os últimos 100 resultados em termos de par ou ímpar. Ok? E aqui nós temos também destaques de valores, né? E desse lado nós podemos configurar, escolher, né, aquilo que nós queremos.
Então, seja o exemplo, da vez anterior vieram com 2 pares, hoje eu acho que não virá com 2 pares, então eu clico aqui. Não quero 1, também não quero 0, porque aqui eu tenho a pesquisa do que mais sai, né? O que mais sai é 3 pares e 4 pares aqui com 13%. Então também não quero 5 pares, ok? Então essa parte aqui é muito simples. Agora nós vamos ver essa questão do copy, que é o código de ordem de par ou ímpar. Veja, por exemplo, aqui o valor 1 é ímpar, 0 é par. Então nós temos um ímpar, um par, um ímpar, outro par e outro ímpar, né? 1, 0, 1, 0, 1. E desse lado nós temos uma lista de códigos de copy, né? E nós vemos aqui que nós temos 32 maneiras diferentes de distribuir par e ímpar aqui entre os 5 valores, né? Entre par, ímpar, ok? Então, aqui nós já fizemos essa parte aqui nas faixas, né? Vamos lá dar uma olhadinha nas configurações. E aqui na faixa nós demos um valor de 5. Ou seja, não jogamos em nenhuma combinação que tenha um copy que já tenha ocorrido nas últimas 5 rodadas. Ok? Vamos voltar lá. Porque esse tipo de código aqui também é difícil de retornar, né? Ele pode retornar com 2 pares e 3 ímpares, mas não nessa ordem aqui. Pode vir em outra ordem, por exemplo, vir os 2 últimos pares, os 3 primeiros ímpares, enfim. Vai ter 10 maneiras diferentes de dispor isso aqui. 10 ou 20. Na verdade é 20, olha. São 10 dessa maneira aqui de 3 por 2, mais 10 dessa maneira de 2 por 3. Ok? Então, configurar para o ímpar é molezinha, tá? Então, agora nós vamos confirmar aqui a configuração. E aqui a gente já tem o okzinho aqui. Agora, nós vamos configurar ligações. Mas antes, nós temos que saber o que vem a ser isto, né? Então, vamos aqui para o painel. E vamos dar um exemplo de ligações. Seja o exemplo. Suponha que tenha saído primeira dezena, o 28. Ao lado do 28, tem 8 números ou 8 dezenas que podem estar coladinhas ou ligadas a ela, né? É isso que quer dizer ligações. Então, quando sai uma dezena, aparecem ou surgem, né, 8 possibilidades de ocorrer uma ligação. Seja aqui, no caso do 28, pode sair do 19, 29, 39 ou 38, qualquer um desses 8, né? Então, a probabilidade de aparecer 2 números ligadinhos assim é grande, porque se não sair aqui, ela sai em outro lugar. E imediatamente abre mais 8 probabilidades aqui de ocorrer uma ligação. E se não for aqui, é em outro lugar e abre mais 8, é em outro lugar e abre mais 8, e em uma delas vai acontecer, né? Porque a possibilidade é grande. Então, vamos ver quais são os tipos de ligação que existem, né? Então, pode ser uma ligação vertical, como essa daqui, pode ser horizontal, como essa daqui, pode ser diagonal direita, como essa daqui, e pode ser diagonal esquerda, como essa daqui. E como que a gente administra isso? É pelos intervalos, né? Por exemplo, a diferença de 28 para 37 é 9. Então, quando o intervalo é 9, me resulta em uma ligação diagonal esquerda. Quando é 10, dá uma ligação vertical. Quando é 11, dá uma diagonal direita. Quando é 1, dá uma horizontal. Então, são 4 maneiras diferentes de se obter ligações, né? Então, nós vamos lá em configurações e vamos aqui em configurar ligações. E aqui nós vamos ver daqui a pouco algo mais sobre isso. Aqui nós temos os últimos 100 resultados em termos de ligações. Vamos fazer aqui a leitura da última rodada de número 5.000. Então, nesta rodada veio uma ligação horizontal, nenhuma vertical, nenhuma diagonal esquerda e nenhuma diagonal direita, totalizando apenas uma ligação.
é uma ligação horizontal. Veja, 35 e 36 formam uma ligação horizontal. E aqui nós vemos o desenvolvimento aqui, né? O desenrolar dos jogos aqui. Nesse campo nós temos as pesquisas e aqui mostra que em 37% das rodadas não ocorre ligação e em 42% ocorre uma ligação e em 15% ocorreram duas ligações, ok? Então isso aqui é importante. E agora aqui nós podemos configurar quantas ligações nós queremos, né? Então aqui eu só vou aceitar 0, 1 e 2. E aqui desse lado eu vou dizer que não quero ligação horizontal, porque eu acho que não vai repetir uma ligação desse tipo, né? 35, 36 ou qualquer ligação horizontal. Agora é só clicar aqui em confirmar configuração e aparece o okzinho aqui e pronto, já está configurado. Muito bem, agora nós vamos configurar as veteranas. Então vamos clicar aqui no botão correspondente e ir para a página das veteranas, tá? Aqui nós temos o mesmo caso, o histórico das últimas 100 rodadas, contendo o número da rodada, as dezenas que saíram e o total de veteranas. Ao final eu vou explicar o que são essas veteranas, tá? Por enquanto vamos ver aqui a frequência, né? Aqui a gente pode dar uma olhadinha na frequência e aqui nós podemos olhar na pesquisa, né? Então a pesquisa aqui diz 35% dos casos, tá, ocorrem 3 veteranas e em 32% dos casos ocorrem 4 veteranas. Então o que mais sai está aqui, 3 e 4 veteranas, né? Então eu olho aqui, por exemplo, a última vez veio 2, a vez anterior veio 2 também. Então o jogador decide aqui qual a quantidade de veteranas que ele quer. No caso eu deixei marcado, dizendo que só aceito em meus jogos 3 e 4 veteranas, ok? E agora vamos aqui em confirmar configurações e aparece o okzinho aqui. Muito bem. Com isto, nós terminamos toda a parte de configuração. Agora nós vamos para o painel e aqui agora é só começar a construção dos nossos jogos. Ok? Então eu encerro esse capítulo e nos próximos nós vamos fazer algumas revisões. Muito bem. Neste bloco eu vou explicar o conceito de veteranas e aspirantes. Vamos começar definindo qual é o ciclo da dezena. Então nós temos 80 dezenas ao total, dessas 80 nós sorteamos 5, então dividindo 80 dezenas por 5, o resultado é 16. Então 16 é o ciclo ou a taxa de frequência de uma dezena. Isso significa o quê? Significa que nós precisamos de, no mínimo, 16 rodadas para que cada dezena possa sair pelo menos uma vez. Então, este aqui é o ciclo ou a taxa de frequência da dezena, ok? Então, quem são as dezenas veteranas? Dezenas veteranas são aquelas que saíram uma ou mais vezes dentro de um ciclo. Então, nós contamos aqui 40 veteranas, ou melhor, 49 veteranas. Então, no último ciclo de 16 rodadas, 49 dezenas saíram uma ou mais vezes. Logo, 31 dezenas são aspirantes. 31 dezenas não saíram no último ciclo de 16 rodadas. Em verdade, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: nós estamos dividindo ou repartindo 80 dezenas em dois grupos. Um é o grupo das veteranas,
que são aquelas que saíram uma ou mais vezes, e outro é o grupo de aspirantes, que são aquelas que não saíram. Ou seja, ao invés da gente dividir dezenas, escolher 20 dezenas, escolher 30 dezenas, a gente divide assim, entre aspirantes e veteranas. E a cada rodada, esse grupo de veteranas e aspirantes, né, ele se modifica conforme a condição, se saiu ou se não saiu dentro de um ciclo, ok? Então eu vou fazer uma pausa aqui. Muito bem, nós temos as 80 dezenas divididas em dois grupos, um com 49, que são as veteranas, e um com 31, que são as aspirantes. Agora é só perguntar, onde estará o terno? Entre o grupo menor de 31 ou entre o grupo maior de 49? Bom, para tanto, basta a gente fazer a multiplicação, né? Vamos multiplicar a quantidade de veteranas pela taxa de frequência, que é 6,3. E o resultado será 3,09. Ou seja, então, espera-se na próxima rodada 3 dezenas entre as veteranas. E se não for 3? Se não for 3, a maior probabilidade é ser 4, né? Onde é mais fácil ter 4 dezenas? Aqui nesse grupo maior de 49 ou no grupo menor de 31? Então é óbvio que 3 ou 4 dezenas estejam entre as veteranas. E se a gente for contar aqui na lista, é isso que nós vamos encontrar. Olha, 35% para 3 dezenas e 32% para 4 dezenas. Ok? Agora basta saber quem são as veteranas e quem são as aspirantes. E no próximo bloco a gente vai ver isto. Muito bem. Aqui nós temos as 80 dezenas, né? E embaixo de cada uma nós temos uma contagem, que conta quantas vezes ela saiu no último ciclo, ok? Então, o 0 eu deixei verdinho aqui, que fica fácil de verificar. Então, a dezena 1 saiu 0 vezes, a 4, a 5, a 7, a 8. As que saíram mais que uma vez estão marcadas em laranja. E as que saíram somente uma vez, continua aqui em branquinho, certo? Então, por aqui nós podemos visualizar quais são as veteranas e quais são as aspirantes. E aqui nós temos a contagem de quantas são, ok? E aqui no painel, as aspirantes já estão identificadas aqui em texto vermelho. Então, na hora de fazer o jogo, se eu quero, por exemplo, somente 2 entre as aspirantes, então eu marco somente 2 vermelhas e marco 4 entre as pretas. Pronto, então eu tenho aqui a quantidade de aspirantes e veteranas, olha, aqui no caso, perdão, né, eu falei 4, mas são 5 números que se marca, ok? Então aqui nós temos 3 veteranas e 2 aspirantes, no caso 23 e 47. Olha aqui, ó, 23 está vermelhinho e 47 está vermelhinho. Então aqui o jogador pode balancear o seu jogo entre veteranas e aspirantes. E se o jogador colocar a quantidade errada, de acordo com aquilo que ele marcou, então aqui ele mostra, né, a quantidade de veteranas. Veja, aqui eu só tenho uma veterana e eu não quero jogar com uma veterana, não é? Então aqui no painel nós temos condição de fazer o jogo já dividindo entre veteranas e aspirantes. Aqui no painel ele mostra quais são e aqui ele mostra quantas são, ok? Muito bem, agora nós vamos ver qual é o procedimento para remoção de dezenas. Seja o exemplo que eu quero remover algumas dezenas aqui. Então é muito fácil, é só a gente marcar, e aqui está sendo contada quantas a gente está marcando. Seja o exemplo que eu queira tirar 10 dezenas do nosso jogo. Então são essas 10 que eu marquei aqui. Agora nós clicamos aqui em remover números. Pronto, elas estão agora aqui marcadas em cinza, né? E estão inativas.
se eu clicar em qualquer uma dessas dezenas, ela não é registrada aqui. Então eu posso fazer o meu jogo com outras dezenas, contando a questão de veteranas, de aspirantes, enfim, contando tudo isso daqui normalmente. E posso resetar o painel aqui e fazer o meu jogo normalmente. Quando eu quiser de volta essas dezenas no jogo, basta clicar neste botão, Reset e Remover. E as dezenas voltam a ser habilitadas. Ok? Eu posso também vir aqui em Pesquisar Números e por aqui ter uma ideia de quais dezenas eu quero remover. Seja o exemplo, a dezena 75 saiu 4 vezes, a dezena 63 saiu 4 vezes, a 52 saiu 3 vezes. Então, seja o caso, se eu acho que a dezena 75 não vai sair pela 5ª vez dentro do ciclo, então a gente remove a dezena 75, né? Entre elas, né? Então, marco aqui, entre elas, marco a 75, marco a 63, que é outra que saiu bastante, e por aí vai, tá? Então, a gente pode consultar aqui em Pesquisar Números, para ver quais dezenas que a gente quer remover. Então, eu vou resetar o remover aqui, resetar o painel, e vamos para o próximo capítulo. Muito bem. Agora que eu já estabeleci as minhas preferências, eu vou começar a fazer o meu jogo, certo? Lembrando que cada jogador anota as suas preferências, tá? Então vamos lá. Seja o exemplo, eu vou marcar o número 24. Então aqui eu já tenho uma informação. O número 24 é veterano e já saiu 2 vezes, por isso que ele está verdinho aqui. Vamos marcar outro veterano, mais um veterano. Então, temos 3 veteranos. E aqui temos a marcação de 3 veteranos. Vamos jogar agora em 2 aspirantes, que estão marcados em vermelho aqui. Fazer uma ligaçãozinha aqui, pronto. Eu tenho um jogo com 2 pares, 3 veteranas, certo? 2 valores em uma linha. Está no modo 211. Né? Aqui 211, 2 valores em uma linha, as demais 1 e 0. No modo MDC também estou dentro do modo que eu quero, né? O modo 211, uma coluna com 2 valores. Ok? Então esse jogo está quase dentro dos parâmetros, porque eu disse que não quero 2 pares. Né? Então vamos marcar 3 pares aqui. Pronto. Então eu já tenho um joguinho. Aqui desse lado estão marcadas as duplas componentes, né, deste jogo. E aqui nós temos a informação de que entre elas nenhuma saiu dentro da faixa que eu configurei. Aqui eu tenho os ternos formados por este jogo também. E aqui não está indicando nenhum terno que já tenha saído na faixa de rodadas que eu também estabeleci. E aqui está me dizendo se os ternos já saíram ou não em toda a história, certo? Então nós vemos aqui que este terno, componente do meu jogo, já saiu uma vez em toda a história. Esse aqui também saiu uma vez, este saiu uma vez, e tem muitos ternos aqui que nunca saíram. E esses ternos estão marcados aqui, olha. Nós temos 7 ternos novos neste jogo. Agora eu avalio se quero esse jogo ou não. Se eu quiser, eu confirmo, certo? E aqui já vai estar marcado quantos jogos eu tenho registrados. No caso aqui 32, porque eu tinha registrado outros anteriormente, né? Então vamos aqui em meus jogos e vamos deletar todos os jogos aqui, tá? Então não tenho mais nenhum jogo. Muito bem. Quanto à questão de veteranos e aspirantes, isto também vale para os ternos, vale para a dupla, vale para qualquer elemento, IDC, IDL, qualquer coisa. Então vamos pensar no caso de ternos, né? Nós temos combinação de 83 a 3, nós temos 82 mil ternos, né? Nós já tivemos 5 mil sorteios, em cada sorteio 10 ternos saem, então aproximadamente 50 mil ternos já saíram.
mas nós sabemos que existe repetição, né? Como nós vimos lá dentro do ciclo lá dos veteranos e aspirantes, a gente viu que repete, né? Então, vamos chutar que nós temos 40 mil ternos que não saíram ainda. 40 mil é quase a metade de 82 mil, né? Então, dentro dos nossos jogos aqui, o jogador escolhe se ele quer inserir ternos novos no jogo, ou ternos que nunca saíram, né? Que esses que estão marcados aqui em verdinho. Isso aqui é pura sugestão de jogador. Isso daqui não é adivinhação. Mas uma coisa é certa, dificilmente vai sair um jogo com todos os ternos que já saíram, né? Entre esses 50 mil que já saíram, né? E dificilmente também vai dar todos os ternos novos. Vai ser alguma coisa mesclada. Então os números dançam e a gente procura acompanhar a dança para ver se acerta o passo. Mas isso é uma questão de pura sorte, de acertar o passo. Tem certas coisas que são sabidas, né? Seja o exemplo, um IDC desse daqui, ele não retorna tão fácil. E nesse meu jogo tem um IDC que já ocorreu dentro da faixa, né? Vamos lá em mapa de IDC e nós vamos ver que existem 2002 IDCs. E a cada rodada sai um. Então é muito raro sair em um espaço muito curto, né? Retornar um IDC que já aconteceu. Vamos aqui em configurações para ver o que nós colocamos aqui, ó. Nós colocamos uma faixa de 300. Então, o jogador agora decide nesse painel se quer mudar esse IDC. E para tanto, basta mudar qualquer coisa nas colunas aqui. Seja o exemplo, vamos tirar o 26 e colocar o 27. Ou o 28 para continuar o número de pares. Veja, agora eu estou num IDC que não saiu nas últimas 300 rodadas, ok? Muito bem, agora que eu já tenho um jogo registrado, que é exatamente este jogo aqui, aqui nesse quadro sobre as duplas, o aplicativo vai me avisar que todos os ternos, todas as duplas desse jogo eu já joguei uma vez, e todos os ternos eu também já joguei uma vez. Está marcado aqui nessa coluna, jogue, e essa aqui também jogue. Então, se eu quiser fazer um jogo bastante diferente do anterior, eu posso me basear por aqui. Então, vamos supor, eu vou fazer algumas modificações. Veja, neste jogo atual, tem uma dupla que eu já joguei, que é no caso 28-35. E aqui está mostrando que todos os ternos eu ainda não joguei, porque está marcado tudo 0 aqui. Então, seja o exemplo, se esse jogo estiver dentro dos parâmetros, eu confirmo. Veja, aqui volta tudo 1 de novo. Então, vamos supor que agora eu faça outro jogo. Então, ele vai me mostrar quais as duplas eu estou repetindo e quais os ternos que eu estou repetindo. Veja, aqui estou repetindo 15 e 28. Se eu não quiser jogar de novo esse terno aqui, eu mudo um desses elementos. Vamos supor, eu tiro aqui o 57, põe o 59 e por aí vai. E por aqui, então, eu tenho este controle, tá? Então, vamos ver onde ele fica. Vamos lá em meus jogos e aqui ele registra as duplas e ternos que eu estou jogando, ok? Isso me ajuda para fazer jogos bem diversificados, né? Ok? Muito bem, pessoal. Eu vou dar por encerrado esse tutorial. E quem gostou desse sistema e quiser comprar uma cópia, basta entrar em contato com lotoguia.lambert@gmail.com. Ok? E também peço a vocês que deem uma visitada lá no meu canal, o canal Lotoguia. Tá? Lá tem muitos vídeos relacionados às loterias, né? Tem da Mega Sena, tem da Loto Fácil, tem do Dia de Sorte e agora também terá o da Quina, ok? E se eu tiver que dar um conselho para qualquer um de vocês, o conselho é o de sempre. Sejam comedidos no jogo, porque ganhar na loteria não é coisa fácil, não é bolinho. Não existe adivinhos, não existe sistema que possa adivinhar o que vai sair.
A única coisa que existe, que eu acredito, é que nós podemos sugerir aquilo que tem menor probabilidade de sair e não jogar nele. Mas isso não garante que a gente vai acertar, ok? O que garante é que a nossa configuração, as nossas preferências, o aplicativo vai obedecer. E nos ajuda na memória também, né? Porque ninguém vai guardar na memória tudo que aconteceu em 4.000 sorteios, ok? Então isso daqui é um instrumento que pode ajudar ao jogador, mas sempre sendo comedido no jogo. E lembrando que não existe adivinho e não existe qualquer aplicativo que possa nos levar ao prêmio a partir de adivinhações ou a partir de qualquer arranjo feito aqui, ok? Nós sempre vamos depender da sorte. Então, eu desejo boa sorte a todos. E, em qualquer dúvida ou qualquer informação, entre em contato com a gente a partir deste e-mail, lotoguia.lambert@gmail.com. Então, fiquem com Deus e boa sorte a todos.